queria te ouvir, queria que você trouxesse aí sua leitura inicial do que foi esse 3-1, como foi essa derrota do Vitória, com gol. Hoje fez valer o AGI de Léo Gamalho, né? Artilheiro dos gols inúteis. Ele faz o gol do Vitória, mas o Vitória perde 3-1. Léo Gamalho que tem esse apelido aí, que eu acho que ganhou aqui. Essa história começou aqui quando ele estava no Santa Cruz. E eu acho que foi num jogo, Vilar, que era quando o Campeonato Pernambucano tinha um regulamento meio esdrúxulo aí, que se fosse 10-0 já na semifinal, foi nas quartas. 10-0 ou 1-0, o jogo ia para os pênaltis. 10-0 num jogo, 1-0 no outro, não tinha saldo, não tinha nada, ia para os pênaltis. Aí o Santa Cruz ganhou 3-0, 3 gols do Léo Gamalho. Na volta, o Sport ganha de 1-0, vai para os pênaltis, o Sport se classifica. E aí Léo Gamalho fez 3 gols aí inúteis. Acho que isso foi a cereja do bolo ali. Na sequência, depois ainda teve muito gol. Assim, derrota 2-1, gol dele. 3-1, gol dele. E hoje mais um, né, Vilar? Pois é, exatamente, Lucas. Oi para você, oi para a galera que está assistindo, oi para o pessoal que está ouvindo o podcast, que inclusive é o jeito que eu ainda ouço aqui, né, eu gosto muito de ouvir o podcast depois, né? Então, um salve aí para a galera. Boa parte do nosso público também, né, Vilar? Assim, Pois é, uma audiência excelente, graças a Deus. No YouTube também, mas no formato podcast a turma não larga não também. Muito exatamente, bom, né? Uma audiência excelente, né? Inclusive, Léo Gamalho, aqui também é o AGI, viu? Porque esse foi o gol dele, né? Que você falou, lembrou bem do AGI, artilheiro dos gols inúteis. Ele fez o gol hoje contra o CSA. E o primeiro jogo dele, pelo Vitória, foi contra a Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Ele também marcou um, que até foi acreditado contra, porque teve um desvio. Mas dá para considerar que foi um gol dele. E também o Vitória tomou de 3-1, viu? Ou seja, depois da Juazeirense. Ou seja, os 2 gols de Léo Gamalho até agora aqui no Vitória foram, né, para a estatística do AGI, não tem jeito. Mas, tirando essa coincidência, né? Não tem como correr, né? Não tem como correr. Tá gravado. Agora, cara, assim, não vou nem falar a verdade, assim, não tem nem muito o que falar desse jogo, sabe por quê, Lucas? O jogo do Vitória hoje contra o CSA, ele foi definido em 12 minutos. Em 12 minutos do jogo, acabou, assim, o Vitória entregou os pontos completamente. E aí, eu acho que vale até muito mais analisar, né, do que um jogo em si, mas analisar até uma coisa que eu disse aqui no podcast e que muita gente diz também, apesar das críticas, né, de quem ouve, que é o seguinte: quando lá no início do ano, né, ainda estamos no início do ano, mas um pouco ainda mais no início, né, nas primeiras partidas, o Vitória perdeu 2 seguidas para o Itabuna e para a Juazeirense. E muita gente pediu, depois empatou com o Santa Cruz, né? No apagar das luzes, ali o Santa Cruz acabou empatando o jogo. Muita gente pediu ali, de maneira insistente, a demissão do João Bussi. E eu falei, enfim, muitos outros comentaristas também da resenha esportiva bateram na tecla de que não adiantava demitir João Bussi naquele momento, porque o problema do Vitória não é só João Bussi. É um problema muito maior, um problema muito mais profundo, que passa diretamente pelo elenco do próprio Vitória. João Bussi, claro, tem a parcela dele, uma parcela grande, eu diria, uma parcela aí, até porque parte do elenco foi montado também por ele, né? A gente não pode esquecer que João Bussi terminou a Série C, permaneceu na equipe e aí fez o planejamento para esse ano 2023. Então, se renovou com algum jogador da Série C, que ele valorizou para poder jogar a Série B, passa muito pela avaliação dele técnica, afinal de contas ele é o treinador que renovou o contrato, mas do resultado em si, do que estava acontecendo em campo, João Bussi tinha a parcela dele, mas existia uma parcela muito grande também dos próprios jogadores, uma parcela muito volumosa, uma parcela muito grande de atuação dos jogadores. E esse jogo serviu justamente para trazer e evidenciar isso. Serviu para exemplar, né? Como um jogo exemplar de como isso tem acontecido. Porque João Bussi hoje não teve culpa de nada. O Vitória perdeu a partida em Maceió por conta de erros individuais seguidos dos seus jogadores. Erros assim, bobos, erros idiotas, completamente idiotas, que custaram a partida do Vitória, como eu falei, com 12 minutos. Então, para o torcedor que ainda tinha alguma dúvida, né,
de repente o torcedor achou que as contratações foram boas do Vitória, que o Vitória fez uma boa intertemporada de contratações, que terminou bem a Série C, e os jogadores que permaneceram da Série C foram jogadores que eram merecedores daquela valorização e daquela permanência. Para o torcedor que via o problema só em João Bussi, esse jogo veio para poder, de certa forma, doutrinar esse torcedor, ele fazer ele entender, de fato, onde é que está o problema do Vitória, né, no final das contas. Então, Lucas, por que eu estou falando isso? Né? Aí sim, trazendo o jogo um pouco. Como eu falei, em 12 minutos o jogo se resolveu. Porque em 1 minuto de jogo, né, o jogo correu ali 1 minuto inteiro. Quando entrou no segundo minuto do jogo, na verdade, mas ainda estava lá umzinho no placar, né, do tempo, o Vitória fez um pênalti, né, no caso o Zeca, que inclusive é um dos jogadores que dá para dizer até que foi um jogador, dentre os jogadores, dentre os reforços, foi um jogador que foi uma contratação bem vista, né, e que começou bem a passagem dele pelo Vitória. Não acho que Zeca seja um dos piores reforços do Vitória, ou um jogador que está jogando muito abaixo, coisa do tipo. Tem um pior chegando aí, viu? Tem um pior que está chegando aí. Pois é. Daqui a pouco ele desembarca. Pelo amor de Deus, não vou falar sobre isso não, que o Vitória é muito caridoso, né? Vou falar. Mas Vitória é muito caridoso, Lucas, com o co-irmão aí, com os irmãos, né, do Recife, enfim. Por que você foi me lembrar disso? Depois de eu tomar uma porrada dessa de 3-1, lembrar ainda quem é que tá chegando aí, né? Os reforços para salvar o Vitória é complicado. Mas, enfim. Cara, Zeca cometeu um pênalti muito bobo, velho. Logo no primeiro minuto, né, indo pro segundo minuto de jogo. Que Giovani, que inclusive é um jogador ex-Vitória, um cara que saiu daqui muito cedo, muito novo do Vitória. É um jogador que veja só, para você ter noção, ele foi envolvido na negociação de Chiesa. Quando o Vitória contratou Chiesa em 2016, o Vitória não tinha dinheiro para pagar o São Paulo pelo passe de Chiesa, pagou uma parte e ainda botou 2 jogadores no bolo. Um deles era esse Giovani aí. Tudo bem, não rendeu isso tudo na carreira, mas tem essa coincidência, né, infeliz aí, de que hoje ele aprontou para cima do ex-time. Então, Giovani acabou entrando na área, de frente para o gol, assim, mas era uma situação em que ele estava muito cercado por vários marcadores. O Vitória tinha 4 jogadores, se não me engano, dentro da área já. Ele não tinha nem como chutar, porque estava muito tumultuada a área. Tinham 4 marcadores, como eu falei, dentro da área. E Zeca, mesmo assim, numa situação em que não era de ele tomar uma providência urgente, de um perigo de gol urgente, ele foi lá e calçou o Giovani por trás e cometeu o pênalti, como eu falei, com um pouco mais de 1 minuto de jogo. Muita gente, inclusive, chegou a levantar se tinha sido pênalti de fato. Eu acho, né, que pênalti cavado também é pênalti. Sem dúvida nenhuma, Giovani cavou o pênalti. Ele parou um pouquinho, ele esperou o contato, ele se jogou, ele se atirou quando houve contato, mas houve contato. Né? Pênalti cavado também é pênalti. Então, o pênalti cavado pode ser pênalti, né? Exato. O cara cavou. Às vezes não é, porque às vezes o cara cava e o cara não faz. Nesse caso fez, né? Exatamente. Eu acho, cara, que ali, analisando o lance, eu acho que Giovani realmente tirou um pouquinho do tempo. Olha, o maestro Cássio Zirpoli chegando. Eu acho até que Giovani tirou um pouquinho do tempo, deu aquela atrasada, sabe? Aquele jogador que dá aquela atrasada, que sabe que o marcador tá vindo por trás, e aí esperou o contato, talvez tenha julgado ali de que a jogada não ia sair algo muito frutífero, como eu falei, tinha muito marcador em campo, então ele esperou o contato, né, Zeca derrubou ele e foi apitado o pênalti. Então foi um pênalti cavado, mas foi pênalti. Na transmissão até falaram que não tinha sido pênalti, mas eu acho que foi, tá? E aí o CSA abriu o placar com o Pará, que é um ex-jogador do Bahia, inclusive, fez 1-0, como eu falei, com 2 minutos de jogo, estava 1-0 para o CSA. E aí, depois, veio outra falha individual. Então, foi uma falha de Zeca, depois veio uma falha individual de Lucas Arcanjo, do goleiro. Porque, não só de Lucas Arcanjo, para falar a verdade, teve uma cobrança de escanteio para o CSA, com 12 minutos de jogo. Uma cobrança de escanteio, assim, boba. A bola foi cruzada na primeira trave. E o CSA teve um jogador lá
Até me esqueci agora, falar a verdade, quem foi o jogador. Eu acho que foi o Rodriguinho, o centroavante, que cabeceou no primeiro pau livre, completamente livre. E aí, Lucas Arcanjo, que é o goleiro, acabou aceitando a bola. Ele caiu. Assim, o lance é muito. Dá até pena de Lucas, porque ele caiu, né? E caiu entrando no gol. Tipo assim, ele até conseguiu meio que desviar a bola, ele conseguiu tocar na bola no canto direito assim dele, mas ele caiu na bola já entrando no gol. Então ele tocou na bola dentro do gol. É tipo isso. Então ele falhou feio nesse lance, no segundo gol do CSA. E aí o Vitória estava com 12 minutos de jogo, completamente atrás do placar, com 2-0 e em duas falhas individuais, né? A falha do Zeca, a falha do Lucas Arcanjo no segundo gol, mas também tem se falado da falha de marcação na cobrança de escanteio. E aí o Vitória até tentou uma reação. Você falou de Léo Gamalho, do 3-1, que ele fez o gol inútil, né? O gol 1 desse 3-1. Mas Léo Gamalho, dessas contratações que vieram no início do ano do Vitória, ele é, sem dúvida nenhuma, a contratação que melhor vista, assim, a contratação que o Vitória realmente precisava de um centroavante, e ele teve poucas oportunidades, ele acabou se lesionando, tendo um corte profundo no braço, não jogou, por exemplo, o Bavi, mas os jogos que ele participou, ele foi bem. Ele é um cara que tem um faro de gol, tem uma presença de área, tem aquela jogada de pivô, tem aquela visão de fazer a parede para os outros jogadores, né? Os jogadores, sobretudo da ponta, que vem em direção à área. Então, o Vitória buscou, se tem um ponto positivo, para falar a verdade, dessa partida, é que o Vitória, mesmo com 2-0 no placar, foi buscar a partida, né? Não ficou, digamos assim, morto, não se deu por entregue e foi buscar o resultado mesmo com 2-0 no placar. E aí foi que Léo Gamalho apareceu mais. Como eu falei, ele foi a contratação um pouquinho melhor que o Vitória fez nesse início de ano. E se tinha ali um jogador que estava com a qualidade para fazer essa buscada, digamos assim, do placar, foi Léo Gamalho. O resto do time deixa muito a desejar. E aí, como eu estou falando, não vejo só parcela de problema em João Bussi nesse início ruim de ano do Vitória. Porque o treinador tem seus problemas, tem, mas é mais uma partida em que o Vitória tem o ímpeto, tem a vontade de buscar, como aconteceu, por exemplo, contra o Bavi, no Bavi, né, contra o Bahia, melhor dizendo, que o Vitória até tem a vontade de jogar, tem a disposição, tem a vontade, tem o ímpeto ali após tomar o gol, mas nada acontece por falta de qualidade. É impressionante como o Vitória tem uma falta de qualidade latente na equipe, sobretudo no campo ofensivo. Oswaldo muito mal. O meio-campo do Vitória é um meio-campo que não consegue criar, né? Diego Torres e GG. É um meio-campo que deixa muito a desejar, sempre numa rotação muito lenta, não está no mesmo ritmo que a partida precisa, eles sempre estão no ritmo abaixo. Oswaldo muito mal também, né? Um jogador que perdeu demais o futebol dele depois que envelheceu e perdeu a velocidade. Hoje não teve Rafinha, inclusive, que é um jogador que tudo bem, não vem atuando bem, mas é um jogador que consegue trazer algo de diferente. Então o Vitória não conseguiu nem mesmo o ímpeto. Teve o 2-1, na verdade, com o Léo Gamalho, que fez um gol de cabeça, mas fora aquilo não conseguiu tanto, digamos assim, ameaçar o CSA. Houve uma dificuldade muito grande, sobretudo de criação por conta do meio campo. E aí, adiantando a vida, falar do segundo tempo, porque o Vitória voltou do segundo tempo, né, tentando trazer algo diferente, com o Alisson Santos, tentando trazer um cara que produzisse uma fumaça ali na defesa do CSA. Só que aí teve mais 2 erros individuais que foram cruciais. O primeiro foi o de Duncan, que foi expulso também no início do segundo tempo, ele já tinha tomado cartão amarelo. Houve uma arrancada do CSA no segundo tempo, Duncan foi lá, calçou o jogador, quando estava ele e o Camutanga só, inclusive. Camutanga e ele lá na defesa. Duncan chegou, calçou o jogador por trás, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Isso no início do segundo tempo, quando o Vitória ameaçava crescer um pouquinho. E aí, com um a menos, meu amigo, assim, deitou completamente, a vaca deitou, né? Não tem mais reação. E aí o CSA fez um terceiro e uma falha individual de Lucas Arcanjo de novo. Né? Veio o cruzamento da esquerda da defesa do Vitória. Lucas Arcanjo aceitou completamente o cruzamento, ele caiu até para fazer a defesa, mas a bola escapou, ele aceitou o cruzamento rasteiro, um cruzamento
fácil para o goleiro. Ele soltou a bola no meio da área e aí o CSA marcou o terceiro. Enfim, sepultando o Vitória, acabando com a partida do Vitória. Então, só para fechar, Lucas, mais uma vez, tá? Eu falei lá na época que o Vitória perdeu 2 seguidas e todo mundo pediu a cabeça de João Busso. Eu falei, cara, a culpa não é só de João Busso. O problema do Vitória é muito maior. Se você demitir João Busso naquela fase, soaria como bode expiatório. O Vitória tem problemas muito maiores que não são só o técnico. Se você chegar lá, demitir o técnico e tudo mais, vai servir como bode expiatório, vai acalmar a torcida, beleza. Mas os problemas vão continuar surgindo, os problemas vão continuar em vias de aparecer. Por quê? Porque o time do Vitória foi mal montado, foi mal avaliado, houve uma má avaliação do desempenho que foi dado na Série C. E o Vitória manteve muitos jogadores, contratou mal, e também existem erros do elenco, existem erros individuais que fazem o Vitória não entregar o futebol que se espera nesse ano. E aí veio essa partida mais uma vez para coroar, né, para mostrar para o torcedor que o problema não está só em João Busso. Ele pode até pedir a saída de João Busso por conta da sequência de resultados ruins, mas pode vir, meu irmão, qualquer treinador aí. O pessoal pede Wagner Lopes, por exemplo, que fez uma boa passagem no Vitória. Mas Wagner Lopes não vai adiantar, não vai ajudar. Porque o problema é de elenco também, o problema também é individual dessas peças aí. Wagner Lopes sozinho não adianta, realmente, é isso. Mas como é que fica qual é o teu sentimento aí de jornalista, Vilar, de quem acompanha o Vitória há muito tempo, de conhecer os bastidores do clube e tal, de como é que está o clima para João Busso, né? É difícil, assim, um início de temporada ruim. Imagino que esse seu sentimento existe em grande parte da torcida do Vitória, de que realmente o elenco é fraco, a culpa não é só de João Busso, mas, em contrapartida, a mudança que todo mundo pensa, o que é que vai mudar, vai tirar tirar 20 caras, 15 caras e contratar de novo, com que confiança você vai ter de que vai contratar? O time está trazendo Thiago Lopes do Sport, que não joga nada no Sport aí, que não jogou nada nos últimos 4, 5 anos aí. Na verdade, não sei se nem na carreira ele teve uma grande temporada. Com que confiança você vai ter que vai se trazer um novo elenco, novos jogadores que vão dar um gasto para Vitória? Então fica aquele negócio, não, tem que trocar o treinador. E aí como é que está o sentimento aí, o teu sentimento de jornalista, do que vai acontecer e como serão os próximos dias aí de João Busso no Vitória? É interessante até essa contratação de Thiago Lopes nesse momento. O feeling que passa para a gente, né, experiência de futebol, é que a diretoria decidiu se mexer, trazer aquele reforço, trazer alguma contratação para poder pelo menos passar uma mensagem à torcida de que está se mexendo, sabe? De que está tentando trazer peça, está tentando reforçar o elenco. Muita, assim, para falar a verdade, muito da culpa, né, do início ruim do Vitória. Teve alguns torcedores também que cobraram da diretoria mais reforço, tentaram cobrar da diretoria que não ficasse apática diante do início ruim. Então, essa contratação de Thiago Lopes soa muito que, tipo assim, a gente precisa contratar alguém para dizer que está contratando, para dizer que está se mexendo, para não cair só sobre a gente poder empurrar um pouco essa responsabilidade. Porque Thiago Lopes não é um jogador que vai ajudar hoje o Vitória. É um jogador que, inclusive, já passou pelo Vitória aqui numa situação de crise como essa, numa situação ruim, em que ele chegou também como uma peça para, teoricamente, ajudar o clube numa posição, né, de meio campo, que é uma posição que geralmente é foco de um time que está ruim. Então, se o time está ruim, como é o caso do Vitória agora, eu falei de Diego Torres e de GG que não estão produzindo. Sinceramente, eu acho que Thiago Lopes não é um jogador que vai mudar esse cenário. É um jogador que está no mesmo nível de produtividade de GG e de Diego Torres, assim. É um jogador que não vai mudar muito nem o perfil do time, apesar de ser até um jogador que, quando teve no Vitória, tinha mais velocidade, é um cara que mostrava alguma explosão, né? Não é muito perfil do Diego Torres, por exemplo, não tem a mesma explosão, mas não é um cara que vá somar tanto assim em termos de diferencial técnico para tirar o Vitória dessa situação. Então me parece que é uma contratação para poder dizer que está se mexendo, né? Dizer que não está apático assistindo essa derrocada do Vitória no início da temporada. E aí eu acho que, bom, primeiro o Vitória ele vai ter duas dificuldades muito grandes
aliás, dificuldades muito grandes nos dois campeonatos, né? O Baiano, ele até venceu recentemente o Jacobinense, né? Venceu com autoridade, mas a situação do Baiano ainda é um pouco complicada. O Vitória precisa ganhar as partidas seguintes para poder garantir a classificação dele. Inclusive, eu achei até interessante, porque no final do jogo contra o Jacobinense, a torcida pediu, né? Foi um 3-0, o time jogou bem. Deu uma resposta em campo após o Bavi, mas a torcida ao final do jogo, ela gritou, assim, começou a cantar, né, no Barradão. Não é mole não, classificar não é mais que obrigação. Então, o torcedor está cobrando, né, que o Vitória finalmente se classifique para a segunda fase do Campeonato Baiano, que não acontece há 4 edições do estadual. Então, o Vitória, ainda que tenha, digamos assim, conseguido esse resultado contra o Jacobinense, ainda está numa situação difícil no Campeonato Baiano, muito difícil. O campeonato já tem 6 rodadas, né, e são 9, então são só 3 jogos para se classificar. E o início no campeonato, na Copa do Nordeste, também não é um início bom, é um início ruim. A Vitória empatou contra o Santa Cruz e perdeu agora para o CSA. Então, já está ali, digamos assim, largando muito atrás dos concorrentes do Grupo B. Então, Grupo A. E aí o Vitória vai ter essa dificuldade de enfrentar de correr atrás, né, de marchar atrás dessas 2 classificações. Dito isso, eu acho que pode acontecer 2 cenários. Um é com o Baianão, né, digamos assim, entornando de vez, o Vitória não se classificando, aí vai sobrar para João Bussi, não tem jeito. Vai ser uma resposta, o torcedor vai cobrar uma resposta, e a resposta vai ser realmente sair trocar João Bussi. Agora, com o Vitória conseguindo uma classificação no Baiano, que vai ser primeiro, né, do que a Copa do Nordeste, eu acho que ele ganha uma sobrevida, independentemente do que vai acontecer na Copa do Nordeste, que ainda vai se definir depois, né, ainda vai demorar um pouco mais para ver essa definição da classificação. Dito isso, eu acho que, de fato, nesse início de ano, quem está, apesar dos pesares, apesar de todo mundo já entender que o problema não é só o João Bussi, mas eu ainda acho que ele está claudicando, né, ele está na corda bamba, porque para você trocar uma equipe, né, inteira, trazer reforços, nessa situação financeira que o Vitória tem, a mostra é Thiago Lopes, é muito difícil, né, você trazer reforços que de fato qualificam o time, ainda mais nesse início de ano, numa dificuldade financeira que o Vitória tem. Volto a dizer, Thiago Lopes é uma amostra disso. É um jogador que não vai somar nada. Então, mas só para finalizar, então, talvez a resposta seja realmente a troca do treinador, mas ainda assim acho que é um bode expiatório, procurar um bode expiatório, porque o treinador ele não é o único problema. João Bussi tem serviços prestados para o Vitória, tem errado muito nesse início de ano, mas pode vir qualquer um, Wagner Lopes, pode vir, sabe, um treinador de Série A, que estava, um Dorival Júnior, que seja, que teve sucesso recente, ele não vai resolver com os jogadores que estão aí, não. Perfeito. Cássio, queria te trazer aqui para essa discussão do Vitória, do contexto do Vitória, né, que tem mais um início de temporada ruim, de temporadas ruins que o Vitória vem tendo, como o Vilar muito bem falou aí, são 4 edições sem sequer pegar a semifinal do Campeonato Baiano, é uma situação bem complicada. E aí, como é que você tem visto, Maestro, esse início do Vitória, né, são 10 jogos na temporada, com 4 vitórias, 2 empates, mas 4 derrotas, algumas duras, né? Algumas derrotas duras, assim. E até alguns jogos que venceu, Lucas. Isso. Primeiro, boa noite. Até quando vence, não convence, né? Isso. Lá na pré-Copa do Nordeste, na fase eliminatória, eu lembro até de Vilar, ganhou classificou, o bicho classificou, mas o que eu vi, meu amigo classificou porque alguém tem que passar, viu? Não existia a opção de os dois serem eliminados, não, porque e fazendo um comparativo com outro clube que tinha passado, para que a gente disse, o Santa passou jogando bem ali na pré-Copa do Nordeste, não foram vitórias fortuitas, as do Vitória eu achei que foram. As do Vitória eu achei que assim, venceu os jogos, mas sem fazer muita coisa, veio a largada do Baiano muito mal. Nessa Copa do Nordeste, para você ver, uma coisa puxa a outra, porque 30 segundos dava para digerir melhor a campanha. Aí tomou o empate do Santa Cruz. Porque, veja só, o Vitória, mesmo assim, naquela situação, estava vencendo o Santa. Tipo, você precisa lembrar como foi a primeira rodada. A primeira rodada é o Vitória fazendo 1-0,
leva um gol aos 48 e ainda tem a oportunidade de fazer 2-1 aos 49. Porque, tipo, ele não levou o gol e acabou o jogo, não. O Trellis ainda teve a chance de desempatar aquela partida. Segue no jogo, o Bavi, como o Vilar falou aqui, eu acho que o Bahia também não foi bem, mas eu acho, na verdade, o Bahia venceu aquela partida, mas eu não acho que o Vitória, dos jogos que eu vi, eu achei até, eu consegui extrair algo positivo daquela partida, só que, no fim das contas, era um desempenho de clássico, onde a exigência parece maior, o jogador parece que enxerga o jogo de outra forma, vê um estádio com 40 mil pessoas, transmissão, aquela coisa toda, porque o futebol que o Vitória apresentou contra o Bahia, num desafio técnico muito maior, ele poderia ter rendido resultados mais interessantes em outros jogos de desafio técnico muito menor. Para estar acontecendo a campanha ruim, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano, é porque aquele jogo contra o Bahia, apesar da derrota, estou falando do desempenho, aquele ali foi algo completamente fora da curva. Não assisti todos os jogos do Vitória, estou falando dos jogos que eu assisti. Esse resultado de hoje, é preciso contextualizar, embora tenha sido no Rei Pelé, de que o CSA está beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Alagoano. Tipo, o CSA que nesse momento lidera, tá? Assim, o CSA lidera o grupo B, só não será o líder ao final da segunda rodada, caso o Santa Cruz vença por 3 gols de diferença, porque se ele fizer 2-0, ele empataria com o CSA, ou se o Santa fizer 3-1. Se 3-1, o Santa também ficaria na frente do CSA. Mas, assim, não acontecendo isso, o CSA será o primeiro ou segundo lugar. E isso destoa completamente do CSA no Campeonato Alagoano, onde ele está ficando longe da vaga da Copa do Brasil, da fase final do estadual, e tem toda uma pressão em Maceió. E esse time faz 3-1 no Vitória. O desempenho dos outros times, assim, o que os outros times vêm fazendo, eles falam muito sobre o Vitória também. Aí, a questão de Thiago Lopes, como já foi abordada aqui. O jogador que tem uma passagem no Vitória, qualquer contratação, você olha assim a contratação, você pode achar a pior contratação do mundo, mas aqui pode ser diferente. É a eterna esperança de renovação que existe no futebol. Eu estou dizendo que eu não tenho ela, não. Eu tenho ela também. Não estou me abstraindo disso, não. Mas eu estou querendo dizer que esse é um caso clássico para mim. Esse é um caso onde você se abraça com a esperança e nada mais. Assim, Thiago Lopes não está sendo contratado para resolver o Vitória. Não é essa a questão. Mas, salvo algo que ele não fez em momento nenhum no esporte, ele vai fazer muita raiva. Assim, ele vai chegar num clube já pressionado, onde os jogadores já são criticados, e ele vai fazer mais raiva. Isso é muito ruim. É óbvio que se o jogador tivesse um grande momento, você não traria esse jogador que talvez não tivesse o recurso para conseguir a contratação, o outro clube não liberaria. Na verdade, nessa situação que o Vitória está, que o Sport está, que o CSA está, que o CRB está, ou seja, segunda, terceira divisão oscilando aí, você, na verdade, pega na baixa. O comum é pegar na baixa. Quando você pega na alta, é de um time que está muito abaixo de você. É tipo o cara que está se destacando num time de estadual sem divisão. Isso é pegar na alta, mas é uma alta daquele clube, não na alta do futebol. Nesse caso, o Thiago Lopes, o cara está completamente na baixa. Então, como também estava o Trellis, tá? Mas Trellis ainda ajudou na Série C. Mas eu acho que o Trellis de 2023 já é o Trellis que estava aqui no Recife. Já é um cara que atrapalha mais. Léo Gamalho continua assim. 3-1 Juazeirense, gol do Léo Gamalho. 3-1 CSA, gol do Léo Gamalho. Assim, é um cara que mete muito gol, mas era bom render um pontinho assim de vez em quando também. A gente fala assim muito assim, mas tem um pouco de verdade, tá? Tem um pouco de brincadeira, mas tem um pouco de verdade também dos gols que acaba não rendendo tanta coisa assim. Quando eu vi assim, eu tinha certeza que o gol tinha sido no 3-1. Pelo menos acompanhando acho que é Flash Score, não sei nem qual aplicativo eu tenho aqui, de resultados. Ou seja, um atacante que acaba não dando ponto, outro que rendeu um pouquinho na Série C, já começa a baixar a produtividade. Eu acho, e isso tudo sendo a questão financeira do Vitória uma caixa preta. Porque, tirando o Fortaleza, na verdade, ninguém mostrou orçamento, assim, tá? Um dos principais clubes que a gente aborda aqui, em alguns anos que a gente já tem essa cobertura, é a primeira vez em vários anos, que isso, acho que 3 ou 4 anos, que eu vejo isso, assim, de chegar agora, fevereiro. Ano passado, por exemplo, só o Santa Cruz não tinha colocado. A do Santa Cruz foi sair só em abril, eu acho. Mas, era 6 de 7. Nesse momento é 1 de 7. Só o Fortaleza. Então, no caso do Vitória, que vai ter essa variação da Série C para a Série B, não faço a menor ideia de como está a questão econômica do Vitória. Não era boa no passado. Com o elenco que vem montando, assim, a permanência ou não de Búrcias não é o que vai delimitar o que o Vitória vai ser daqui para frente, não. Eu acho que o time não é bom. Ponto. Assim, eu acho que é um time que não é bom. É um time que não era bom na terceira divisão. Mas, porque futebol também tem disso. Futebol tem
quando há um encaixe, há todo um contexto do campeonato e você arranca para o resultado que você almeja. O Vitória, até a reta final da Série C, o Vitória estava ameaçado de ir para a 4ª divisão. O Vitória não sobrou na Série C, não. Isso é importante. Você pega o acesso do Vitória, você não pode ignorar que era um clube que, em parte da Série C, estava ameaçado de jogar a 4ª divisão, mas no campeonato de 20, onde 8 passam para a última fase, o Vitória entra na reta final, e nem foi 8º, ainda conseguiu até passar, acho que passou em 7º ainda. Mas entra na reta final, pega a vaga e dali no quadrangular, e é a coisa que eu sempre falei. O regulamento da Série C é mais fácil do que como é o da D, ou da própria Série B, que são 38 rodadas. E num regulamento acessível, mas aí você tem que ter seu mérito, naturalmente, e o Vitória conseguiu acesso, mas você não pode apontar aquele acesso como o trabalho estava certo. Não, isso não acontece. Muitas vezes acontecem acessos desse tipo. Nunca um dos acessos mais clássicos aqui de Pernambuco que se fala é o do Santa Cruz de 99. Era um time que o Santa Cruz dispensou jogadores, porque não estava levando para lugar nenhum, tinha Mancuso, tinha medalhões, aí botou o menino da base, chega na última rodada, não tem nenhuma vitória fora de casa, tinha que ganhar esse jogo, então é uma combinação gigantesca. Conseguiu, dali pegou o São Caetano, que era o líder, era o 8º contra o primeiro, eliminou e dali conseguiu acesso. Mas quando terminou aquilo, ninguém falou, esse time aqui é o time que vai ajudar o Santa Cruz na primeira divisão, não. Não foi mesmo, não tinha a menor condição, mas entrou para a história, começo do Vitória entrou para a história. Obrigado pelos serviços prestados, ótimo, mas você precisa ter discernimento de quem vai ajudar, quem vai ajudar. E o time do Vitória, que sofreu na 3ª divisão, não ajudaria. Houve parte da renovação, os jogadores com alguma identificação ficaram, e na hora que vai começando a aumentar o desafio técnico, a hora chega a conta. Então, eu acho que a gente ainda está, hoje é 5 de fevereiro, dá tempo para o Vitória, não sei o que, repita, a questão financeira, você bate nessa tecla, porque não é só tempo, não, é dinheiro. Eu não faço a menor ideia de quanto o Vitória tem para investir. Mas tempo tem. Eu não sei quanto Vitória tem de faz-me rir. Agora, tempo ainda para resolver até o início da 2ª divisão, para ser pelo menos competitivo, dá. Agora, nesse momento, ele já está comprometendo demais o 2024, porque nessa questão da Copa do Brasil, que a gente dá outro programa, mas agora saiu a cota, é R$750 mil. Isso para quem não tem divisão. Para quem está na 2ª divisão, que é o caso do Vitória, é R$1.250.000. Então, supondo que o Vitória permaneça na 2ª divisão e a cota seja a mesma, nunca é, a cota sempre aumenta. Não jogar a Copa do Brasil já é não ter R$1.250.000 em 2024. E nesse momento tem uma chance razoável de acontecer. E você não pode dizer que é surpresa. Se há 4 anos o clube não consegue fazer isso, é bizarro imaginar que há 4 anos o Vitória não é G4 no Campeonato Baiano. Meu, veja assim, quem é de Salvador deve entender tudo que aconteceu para chegar a esse momento. Vendo de fora e vendo com uma limitação maior de informação pelo acompanhamento, é simplesmente bizarro. Você não consegue achar outra palavra. Porque no campeonato onde o clube dominou uma década inteira, metade da outra década, e que sempre rivalizou, polarizando a disputa, não é nem que você seja segundo há 4 anos, é você ser nem 4º lugar há 4 anos. Maestro, e esse fato do Vitória começar sempre mal as temporadas, né? Isso sobre as 4, né, eliminações seguidas do Vitória na primeira fase do Campeonato Baiano. São filmes que se repetem, de certa forma, sabe? Porque o Vitória começa mal a temporada e aí começa a entrar numa espiral de problemas, sabe? Que passa muito pela demissão de um técnico, por exemplo, ou pela tentar trocar tudo da equipe, porque o planejamento foi mal feito antes. E aí o Vitória não consegue resolver, às vezes até essas trocas pioram o cenário e o Vitória acaba fora da segunda fase do Campeonato Baiano, que é um filme que está se repetindo agora, sabe? Está se repetindo nesse ano. O Vitória teve um início pior ainda do que nos últimos anos. Desses 4, o início do Vitória de 2023 é pior em termos de rendimento do que nos últimos 4. E aí, pelo menos, ainda não está tentando entrar naquela moda caralho, né? Como o pessoal fala aqui, de sair demitindo técnico, trocar, afastar jogador e tal. Ainda não entrou nesse modo de desespero, mas o reloginho tá tic-tic-tic, sabe? Tá contando, porque se o Vitória perder uma partida dessas 3 que tem na reta final, vai piorar muito a situação do Vitória, e aí vai ter que tomar uma medida energética, e provavelmente o Vitória vai entrar nesse modo caralho aí de novo. Porque ficar de fora realmente da segunda fase do Campeonato Baiano hoje tem um prejuízo material. Como você falou, nos outros 4, cara, de certa forma também o Vitória foi um pouco prejudicado, né? Tinha o ranking, né? Por não levar, não levou muito a sério o Campeonato Baiano, sabe? A verdade é essa.
Teve ano O que próprio jogou... Bahia também. O próprio Bahia também. Exatamente. O Bahia não levou muito a sério, o Vitória não levou muito a sério, jogou com o time sub-23, teve ano que jogou praticamente todo com o time reserva, botava os principais para jogar lá a Copa do Nordeste, e aí ficava rodando elenco no Campeonato Baiano. Esse ano não, o Vitória está entrando com o time principal e não está conseguindo resultado. Mas desacostuma, sabia? Como? Eu acho que desacostuma a vencer, a ter os resultados. Eu acho que isso aconteceu, por exemplo, com o Sport. O Sport era porque se classificava 6 de 10, aí passa ali e tal, e começa a jogar o Pernambucano sempre modorrente. Em algum momento isso acaba ficando dentro do clube a imagem que você pode jogar dessa forma e basta. Isso. E eu sempre fui um defensor assim, de dosar o elenco, de poder usar o sub-20 e tal. Mas dosar o elenco significa que quem joga com um perfil de competitividade. Mas na hora que você reduz a competição, até quem joga dessa forma não joga. É como se fosse o espelho. Essa competição aqui não vale tanto. E isso vai passando os anos, no caso, 4 no Vitória, alguns anos no Sport. Eu acho que isso vai ficando, mesmo que esse time não tenha relação nenhuma com o time sub-23 que o Vitória tem, mas ele já cai no colo desse time, Vilar. A pressão dessas não classificações, a pressão de não estar com 20 minutos, não estar vencendo um time que é muito inferior ao seu, um time do interior. Ou seja, mesmo que aquele time esteja, naquele momento, vivenciando aquele pela primeira vez, mas meio que já está consolidado na imagem de alguns anos, já são alguns anos, que isso não acontece. Isso eu estou falando, isso é só realmente uma visão, porque eu vejo isso aqui e acontecendo com o Vitória, eu não consigo achar que é só parecido. Eu acho que é, na verdade, uma linha, tá ligado? De acontecimento. É isso. Vilar, mais algum ponto aí para trazer do Vitória? Queria falar de alguns destaques, né? Vamos lá. Cara, assim, Maestro falou uma coisa que é muito importante, né? E que a gente sempre bate aqui de um problema de erro de avaliação do Vitória. O Vitória, ele... Veja só, eu acho que o Vitória teve... Se houve algum mérito, digamos assim, na ascensão do Vitória na Série C, daria para colocar uma parcela boa realmente de João Bussi, porque ele pegou um time que estava brigando para não cair para a Série D, e aí com a questão muito de trabalho psicológico, de motivação, sem contratar ninguém, né? O Vitória não podia contratar ninguém mais, né? Já foi na reta final da Série C. Então, com o elenco que tinha e tudo mais, ele conseguiu motivar os jogadores e motivar a torcida também, né? Eu acho que o grande motivador, na verdade, foi a torcida para conseguir aquela classificação espírita realmente para a Série B. Foi uma classificação, assim, o pessoal fala assim, para os 2%, né? A Vitória tinha 2% de chance de classificação e classificou para o quadrangular e depois para a Série B. Então o mérito foi muito de João Bussi, mas de fato tinha que ter tido uma avaliação mais fria do elenco, né? Uma avaliação mais fria do tipo, como o Maestro falou, pô, obrigado aí, não fez mais do que sua obrigação, né? Pagamos seu salário para isso, vocês são jogadores que foram pagos para isso, mas tchau, muito obrigado, tchau. Vitória não fez essa avaliação, Vitória supervalorizou, na verdade, alguns jogadores. E aí, estou trazendo isso para falar das atuações negativas, porque Lucas Arcanjo ter falhado 2 vezes na partida de hoje não é uma novidade, né? Lucas Arcanjo é um jogador que já havia falhado na campanha da derrota, né, da derrocada, do rebaixamento do Vitória para a Série C em 2021. Já havia falhado muitas vezes naquela campanha. E aí ele foi para a Série C, estava falhando também, e aí acabou perdendo a posição. Então não é uma novidade, né? O Vitória manteve ele como o goleiro reserva por uma questão de avaliação ruim mesmo do jogador, né? E aí eu venho para o goleiro titular, que é Dalton, que não está jogando por causa de uma lesão, né? Acabou se lesionando, mas Dalton também foi supervalorizado. Tudo bem que ele foi muito importante. Hã? Plantão. Vitor Aguiar. João Bussi acaba de ser demitido. É bom que aproveitar, se já fala pós-Bussi. Pode seguir daqui para frente, pós-Bussi já. Rodrigo, bota o Twitter do Vitória aí no ar. Acabou de botar. Sensacional, velho. O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do treinador João Bussi do comando técnico da equipe. O clube agradece imensamente pelos serviços prestados, especialmente pela conquista do acesso em 2022 e deseja sucesso ao longo da carreira.
Então é isso, tá aí. 21h04, horário da postagem aí do Vitória. João Bussi não é mais treinador do Vitória. E agora? Irmão, não sei o que falar, porque assim, eu tava. Minha explanação inteira aqui foi dizendo o quê? Que esse jogo foi um exemplo máximo, o exemplo mais claro de que o problema do Vitória não é só o treinador, né? Hoje a derrota não foi por conta do treinador, né? O treinador não tem peso nessa derrota. O peso foi dos jogadores, de falhas individuais grosseiras do time. E aí o Vitória, após essa partida que evidenciou o problema, né? Ou parte boa do problema, João Bussi tem lá uma parcela da culpa dele, realmente, porque ele, inclusive, ajudou a montar esse elenco. Estava falando de alguns jogadores que foram supervalorizados, então ele supervalorizou os jogadores, né? Ele participou da montagem e deu aval para renovar com Dalton, renovar com Rafinha, renovar com Trellis, né? Que assim, já era um jogador que na Série C já não dava essa confiança toda, imagine para disputar uma Série B. Ele deu aval de muitas coisas, então ele tem parcela de culpa. Mas uma derrota como essa de hoje, fica claro e evidente que o problema não é só ele. O problema é, além de Bussi, tem jogadores que não estão dando resultado, que foram contratações ruins. E aí, nessa partida, que foi assim, foi a prova máxima de que o elenco é ruim, que tem falhas individuais claríssimas, o Vitória vai lá e demite o técnico. É uma coisa que não dá para explicar muito bem. Assim, eu acho até que se o Vitória tivesse demitido lá atrás, na situação lá do Itabuna e depois da Juazeirense, até faria algum sentido, sabe? Até faria algum sentido. Não sei se o Vitória está, de repente, aproveitando um momento aí do carnaval, que o pessoal vai esquecer um pouquinho de futebol, vai deixar o Vitória um pouquinho em paz para poder o novo técnico trabalhar. Pode ser isso também, né? O dirigente pensa nessas coisas na hora de demitir um técnico. Mas assim, eu não vejo sentido nisso. Eu acho que João Bussi é culpado, tem lá a parcela de culpa. Volto a dizer, João Bussi tem a parcela de culpa. Agora, o jogo de hoje evidenciou que o problema não é o treinador, são os jogadores também. Os jogadores participam muito dessa derrocada do Vitória. Então, o Vitória demitir João Bussi, vai trazer qualquer outro aí, né? Vai trazer, sei lá, um Wagner Lopes, que a torcida pede muito. Wagner Lopes não vai resolver, bicho. Geninho, Wagner Lopes. Chagas está desempregado. Aí, Juliana tá me lembrando aqui, dá para ouvir, né? Que Rodrigo Chagas, que foi treinador do Vitória em 2021, tá sem trabalho, né? Acabou saindo da Juazeirense. Mas rodar. Esses nomes vão rodar, né? Wagner Lopes, vai rodar. Chagas, essa turma Mas que passou aí vai rodar. O importante é que assim, não dá para enfim, não dá para ter perspectiva de que vai melhorar o futebol, porque não passa só pro treinador, cara. Não passa só pro treinador. A não ser que venha um outro milagreiro que nem João Bussi aconteceu no ano passado da Série C. Que, como eu falei, ele trabalhou um time psicológico, aquela coisa toda, e conseguiu dar resultado. Assim, me pegou muito de surpresa, obviamente. Eu acho que houve outro momento mais propício para o Vitória demitir, sabe? Por pressão da torcida. Contra o Itabuna, contra a Juazeirense, eu acho que encaixava mais ali a demissão de João Bussi. Eu acho que agora não faz nenhum sentido, porque, beleza, perdeu do Cé. Veja só, por que eu estou dizendo isso? Estou aqui falando e pensando, né? Dá para ver. E Vitória conseguiu se recuperar contra o Bavi. O Vitória deu uma resposta de ânimo, de ímpeto, de vontade, não se entregou ali depois de tomar o gol do Bahia, conseguiu buscar alguma chance e tal. O Vitória deu uma resposta em campo de ânimo, que o Vitória não tinha, né? Contra o Itabuna, contra a Juazeirense. O Vitória tomava o gol e morria, sabe? Um time que se entregava os pontos. Então, contra o Bavi, houve uma resposta de ânimo. Aí ele vai e ganha do Jacobinense com autoridade, mostrando um bom futebol e tal, não sei o que, faz a conta de luz contra o Jacobinense. E hoje, contra o CSA, ficou muito claro que o Vitória não se trata só de treinador, se trata realmente de falha individual dos jogadores. Então, nesse recorte dos 3 jogos, João Bussi não tem o que ser criticado, entende? Nesse recorte dos 3 jogos, não tem o que falar do trabalho dele. E o problema ficou muito evidente que eram outros fatores. E aí vai e demite o técnico. Eu acho que é uma tentativa de dar resposta para o torcedor. Só. Uma tentativa. Juliana quer participar aqui também, que ela está chocada também com a informação. Traga ela.
Oi, gente. Queria só trazer uma lembrança de um acontecimento assim que não foi faz nem tanto tempo, né? Que logo nessa época que o Vitor falou que o Vitória perdeu para o Itabuna por 4-1, depois perdeu para as Juazeirense por 3-1, que foram goleadas e ainda não se recuperou desse saldo negativo no Campeonato Baiano. O presidente Fábio Mota, presidente do Vitória, ele convocou uma coletiva de imprensa para dizer que estava segurando o João Bursi, porque ele confiava muito no técnico, ele tinha crédito por conta do ano passado, o que ele conseguiu fazer nessa fase final da Série C, e que não ia ser duas derrotas seguidas que iam comprometer todo o planejamento do ano inteiro. Veja que bastou uma derrota na Copa do Nordeste depois de uma vitória no Campeonato Baiano. E assim, se você for pegar, o rendimento do Vitória é o mesmo do Bahia na Copa do Nordeste. Perdeu fora de casa e venceu em casa. E empatou em casa. Então, 1 ponto em 6 disputados. Estou dizendo que isso é bom? Não, não é bom, não é um parâmetro bom, mas mostra que não faz muito sentido, não é muito condizente com o que ele falou nessa coletiva de imprensa. Então, parece que essa pressão toda que começou contra o Itabuna, nesses resultados ruins, já estava lá meio adormecida, voltou com força total e agora é o cala-boca, né, que Vitor falou. Essa coisa de tentar dar uma resposta rápida. Eu acho mais um que entra para aquela que a gente já viu demais. Nós 4 aqui acompanhamos. Só faltou dizer que estava prestigiado. Exatamente. Ele talvez não tenha usado a palavra prestigiado, mas o contexto é exato. Assim, tá com a gente e tal. Não usou prestigiado, mas é o contexto, né? Assim, a gente já viu demais, eu já vi muito aqui em Pernambuco. Com certeza, aí na Bahia também tem demais. E aconteceu mais uma vez, né? O cara vai, convoca uma coletiva para dizer que está segurando o treinador, que não são 2 derrotas que vão demitir o treinador, são 4. Não são 2, mas são 4. Na quarta, o cara cai. Exato. E é importantíssimo isso que o Juliano trouxe, porque, assim, como eu falei, eu vi momentos em que a explicação da demissão de João Bursi era mais plausível. De fato, ali naquele recorte do Itabuna e da Juazeirense, você tinha mais elementos para poder mandar o técnico embora. Porque, como o próprio Maestro falou, as 2 primeiras partidas pela pré-Copa Nordeste foram um terror. A Vitória jogou nada. E aí, para um time que está treinando desde novembro, né, de 2022, assustou aquilo. Pô, o que é que esse técnico está fazendo aí? Que depois de um mês de pré-temporada, o Vitória apresenta esse tipo de futebolzinho de nada. E aí, depois daquele início ruim, tudo bem, classificou, mas sem convencer, e aí vem para o Baianão para perder 2 do Itabuna e da Juazeirense. Então, aquele recorte ali, cara, eu via completamente... ainda empatou com o Bahia de Feira. Então, naquele recorte, eu via completamente a substância, digamos assim, o subsídio, ainda que não concordasse, eu não concordava, mas eu enxergava ali o subsídio do torcedor pedir a cabeça de João Bursi e da diretoria endossar e ir lá e trocar. Só que aí Fábio Mota vem e fala que ele que não está prestigiado, né? Mas falou que confia no trabalho dele, que não vai mudar o planejamento. Só para saber, porque é uma palavra clássica aqui, tá? Eu tenho um costume aqui, Pernambuco é clássico falar com o cara. Mas é muito curioso como é prestigiado. Não é outra, não, pô, ele tem nossa confiança. Não, é sempre assim, não. O cara levou 3 derrotas, não, tá prestigiado. Tá prestigiado. Usa muito, no jogo seguinte. Tá prestigiado e manda embora no dia do jogo seguinte. Então, assim, houve para mim aquele momento que ele... Aí, só que naquele momento em que eu acho que a batata de João Bursi estava assando, né? Mas Fábio Mota foi a público dizer que ele estava prestigiado, né? Como a gente está falando aqui. Então, deu a entender que o quê? Que ele entendia dessa forma, que apesar das críticas e dos elementos para poder criticar João Bursi, ele estava entendendo que aquilo fazia parte do planejamento, fazia parte do início de temporada, que tinha problema de entrosamento, de preparo físico, não sei. Ele estava endossando João Bursi ali. E aí, no momento em que João Bursi deixou de ser o foco do problema, né? Porque o Vitória, volta a dizer, o Vitória ganhou do Docimel, depois foi para o Bavi, fazendo um jogo honesto, tudo bem, perdeu, mas fez um jogo honesto, aí vai para o jogo contra o Jacobinense, ganha com autoridade, aí vem para o jogo contra o CSA e perde em erros individuais.
volto a dizer, João Bussi não tem culpa na derrota de hoje, e o Vitória vai lá e troca ele. Então, e manda embora João Bussi. Então, eu não enxergo, sinceramente, coerência. A verdade é essa, não tem coerência nas atitudes do Vitória. No momento em que João Bussi era realmente culpado direto pela situação, ele foi mantido, ele foi prestigiado pela diretoria. E agora, no momento em que ele parece estar começando a resolver os problemas, né? E aí não conta, não tem como o trabalho evoluir por conta das falhas individuais, ele é demitido. Então, assim, não vejo coerência em nada. E, como eu estava falando agora há pouco, né? Só para finalizar, desculpa ter falado muito, que mudou completamente meu planejamento da live com a demissão. Velho, mudou o nosso, a gente tava finalizando, pô. A gente tava finalizando e veio a demissão. Mudou completamente por causa disso. Lucas, assim, entrou no modo a caralho agora, né? Entrou no modo caralho. Tipo, exatamente. Entrou no modo caralho. Tipo, trocou o técnico, vai tentar dar uma resposta para a torcida nesse sentido. Então, a diretoria contratou um cara que não vai somar nada. Trocou o técnico. Então, entrou na moda caralho. Trocou o técnico, contratou um cara que não vai somar nada. E aí vai vir o técnico que não vai dar resposta. E aí vai afastar uma porrada de jogador. Vai entrar na moda loucura. E esse filme a gente já viu várias vezes aqui no Vitória. O Vitória agora sim, eu acho que corre um risco sério mesmo, de verdade, de ficar entrando nessa moda caralho, nesse modo freestyle aí, ficar fora quinto ano seguido do Campeonato Baiano. Verdade. Tem um superchat aí, Rodrigo, joga aí na tela, de Caio Sintra. É Geninho no Vitória de novo, meus nobres. Não, esqueça. Gênio. Adoro o Geninho, mas eu acho que não, velho. Eu acho até que Geninho já talvez já tenha virado a página. Tem muito dinheiro ali, usufruir do tanto que já ganhou nessa vida. Exatamente. E ano passado imagina agora. E ano passado aqui, a passagem dele no Vitória foi sofrível. Né? A passagem dele no Vitória aqui ano passado foi sofrível, assim, foi lamentável. Foi para apagar realmente o histórico bom que Geninho tinha no Vitória, assim. Infelizmente aí para o mestre Gena, mas... Caio Sintra é torcedor do Leãozinho daqui, viu? Torcedor do esporte. Quer Geninho aí. Quer Geninho aqui também, Caio Sintra, no esporte? Não, veja só, a turma gosta do Vitória. Não acho que falou na maldade, não. Falou com carinho. Falou com... Foi, né? Mas tá equivocado, mas falou com carinho. Exatamente. E Pedro Maranhão levantou aqui no chat um tópico que foi a primeira coisa que eu pensei, pensando com a cabeça aqui do esporte, né? Assim, e para os torcedores do esporte que estão brincando aí, pode atrapalhar a saída de Thiago Lopes daqui para ir. Pode ser que a diretoria segure, enfim, não foi oficializado por ninguém essa história ainda. Porra. Tá. Mas pode ser, velho, assim, que a diretoria do Vitória diz, calma, peraí, então. Porque a contratação vazou e já foi contestada. Então os caras podem usar o argumento agora, senão vamos esperar o treinador chegar para avalizar essa contratação. Isso não. Já foi. Pode ser. Pode, mas tem esse risco. Tem esse risco grande. Um cara falou para mim assim, Thiago Lopes, com todo respeito ao profissional, mas eu estou falando pela passagem dele ao esporte, vai fazer, jogando pelo Vitória, gol no esporte. Vai. Em Salvador e na Ilha. E aí? Aí eu disse, pode ir. Pelo menos em 36 jogos ele não vai ser opção no banco. Pode ir, tá assino na hora. Tá assinado. Tá assinado. É isso.